bom dia, para mim é bom dia, para alguns vai ser bom dia, talvez para outros boa tarde, outros boa noite. Hoje eu quero chamar a atenção à ilustração de uma pata, de uma patinha. Em certa rodovia da Califórnia, existia uma patinha que ela estava para lá e para cá na rodovia, de modo que ela chamou a atenção de um motorista que ia passando com seu veículo. Veja que esse motorista foi muito atento, porque numa rodovia nós geralmente andamos acima de 80 km. Mas esse cidadão, ele prestou atenção. E ao prestar atenção nessa patinha, ele viu que a patinha estava próxima a um bueiro, correndo risco, pois ela estava ali naquela situação para lá e para cá, e coachando muito. O que acontece é que esse rapaz, ele percebendo isso, ao chegar próximo a ela, ela começou a bicá-lo e bater com as asas nele e voltava para o bueiro e voltava para ele, de modo que ele chamou o resgate de animais. O resgate de animais, por sua vez, fez o seguinte: ao chegar, perceberam que faltava algo com ela. E essa patinha começou a coachar, eles tiraram a tampa do bueiro. E ao tirarem a tampa do bueiro, esse bueiro tracejado, assim, tracejado, havia brechas. Ao tirarem a tampa do bueiro, eles verificaram que existiam patinhos ali. E a cada patinho que eles resgatavam, a pata fazia afago nos patinhos com seu bico e voltava para eles e começava a bicar eles de novo. E eles resgataram 6 patinhos e olharam e não viram mais nenhum. E começaram a recolher os patinhos, a pata permitiu, sim, permitiu. Mas quando tentaram recolher a pata, ela não permitiu e começou a ser agressiva com eles. E voltava para o bueiro e eles tentavam pegar e ela fugia e voltava para o bueiro. Até que um dos resgatadores ambientais, ele colocou a mão e saiu tateando com a mão dentro da água. E ele viu um patinho, pegou um patinho, sentiu, pegou e colocou para a pata. A pata calmamente foi e colocou-se aos pés deles para também ser capturada. Interessante, né? De modo que eles pegaram a pata e colocaram no lago ali próximo, junto com seus pintinhos, para que não houvesse mais esse perigo para ela. Mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Isso tem tudo a ver conosco. Pois o zelo daquela patinha é o zelo que nosso Criador tem mostrado por nós. Pessoal, quantas vezes eu deslizei na minha vida? Quantas vezes eu me afastei do meu Criador? Quantas vezes eu pequei contra meu semelhante? Quantas vezes eu cometi fraquezas com o meu irmão? Falei mal, falei contra. Quantas vezes você fez isso com aqueles que você ama ou com alguém que você nunca viu, um estranho? A primeira vez que vê, o trata mal. Quantas vezes? Você se apercebeu, assim como motorista, se apercebeu da aflição daquela patinha? Você se apercebe, será que você se apercebe que quando alguém não está bem, existe algo por trás daquela ação, daquela pessoa? Parem para pensar, por favor, e meditem. Será que teremos a atitude daquele motorista que foi atento numa rodovia onde os veículos passam acima de 80 e ele parou para dar atenção a algo que seria insignificante a todos os outros? Fazemos isso? Se não fazemos, está na hora de mudar. Porque alguém do passado, que é eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre fez dessa maneira. Em Mateus, no Evangelho, capítulo 23, versículo 37, a parte B, Jesus diz assim, naquele caso a Israel, mas podemos trazer para os nossos dias: quantas vezes quis eu juntar-vos
Assim como a galinha junta seus pintinhos embaixo das asas. Ele mudou? Não mudou. Por isso que eu estou fazendo essa ilustração. Ali em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus, falando também sobre isso, ele diz: para mim e para todos nós: vinde a mim todos vós que estão labutando e sobrecarregados, e eu vos reanimarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e achareis revigoramento para as vossas almas, pois o meu jugo é benévolo e minha carga é leve. O nosso Criador, o Todo-Poderoso Deus, Jeová, por meio de seu Filho, nosso Salvador Cristo Jesus, ele fez esse convite porque ele tem a mesma ansiedade, não a ansiedade humana, mas a ansiedade daquela patinha. Sabe em que sentido? Aquela patinha faria de tudo para resgatar os seus filhos. Aquela patinha, ela não mediria esforços para resgatar os seus filhos. Será que ela iria embora e deixaria seus filhos no fundo do poço? De forma nenhuma. Ela ficaria ali o tempo necessário para que alguém prestasse atenção e ajudasse seus filhos. E nós, o que estamos fazendo? Porque Deus fez o seu máximo para nos resgatar. Aí agora eu penso assim, mas eu já fiz tanta coisa ruim, eu já cometi tanto pecado contra Deus, contra meu semelhante. Eu acho que Deus não quer nada comigo não. Ele não tem mais interesse em mim porque eu cometi tantas coisas erradas. Mas é assim que você pensa? Se é assim que você pensa, você está enganado. Você está redondamente enganado. Porque as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: venham, pois, e resolvamos as questões entre mim e ti, entre nós, diz Jeová. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. O versículo 19, ele especifica: se vocês estiverem dispostos a escutar, comerão as coisas boas da terra. O que o Todo-Poderoso quer de nós é pouco comparado ao que Ele faz por nós. Pois hoje, nessa manhã, choveu. Estamos no verão, mas Ele nos contemplou com água. Hoje, as folhas, as plantas receberam a sua vitamina diária por meio dos raios solares. Porque se o sol não aparecesse durante um grande período, morreria todas as plantas. Por conseguinte, os animais e nós também. Deus nunca vai deixar de pensar em você, deixar de pensar em mim. E Ele pede tão pouco de nós. Como você está tratando seu irmão, seu semelhante? Aquele que você não conhece, que você passa por ele. Bem, será que você o contempla com apenas um bom dia?
Será que você dá um riso para ele? Lembre-se, Deus levanta seu sol sobre justos e sobre injustos e não pede muito de nós. Que possamos fazer aquilo que é devido, pois o nosso Criador, assim como aquela patinha, não quer perder nenhum de nós. O interesse dele por você é individual. Ele ama todos, mas você é ímpar para Deus. Então valorize isso. Bom dia.